Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python, voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da terceira fase da OBI de 2023, e o nome dele é Trio de Bonecas. Alice é uma gerente de produção de uma fábrica de bonecas chinesas. Nessa fábrica, todas as bonecas possuem o mesmo formato, variando apenas de tamanho. As bonecas são vendidas sempre em trios. Para um trio formado por bonecas de tamanhos A, B e C, com A menor ou igual a B menor ou igual a C, o balanceamento do trio é definido como A menos B ao quadrado, de acordo com o controle de qualidade da fábrica. Idealmente, cada trio deveria ter balanceamento zero, ou seja, conter duas bonecas de mesmo tamanho, e uma terceira boneca de tamanho maior ou igual a essas duas. Porém, isso nem sempre é possível devido a limitações de estoque. Alice acabou de receber um pedido urgente. O consulado chinês fará um grande evento no qual pretende distribuir K trios de bonecas e precisa que Alice envie imediatamente todos os trios. Existem na fábrica N bonecas de diversos tamanhos, ainda não separadas em trios, e Alice não sabe se conseguirá formar K trios ideais. Devido à urgência do evento, Alice e o consulado fizeram um acordo. O consulado aceitará trios que não sejam ideais, porém, para garantir um bom evento, a Alice deve enviar uma caixa com K trios de bonecas cuja soma dos balanceamentos seja o menor possível. Por exemplo, suponha que Alice possua 7 bonecas com tamanhos 11, 1, 7, 5, 16, 8 e 15, e que o consulado tenha solicitado 2 trios de bonecas. Algumas configurações possíveis para envio são trio de 7, 8 e 15 e 1, 5 e 16. Como 7 e 8 no primeiro trio são os menores valores, então esse balanceamento é 8 menos 7 dá 1, ao quadrado fica 1. Já no segundo trio, os menores valores são 1 e 5, então o balanceamento é 5 menos 1, que dá 4 ao quadrado, fica 16. O balanceamento total dessa configuração, então, é 1 do primeiro trio mais 16 do segundo, 17 no total. Já no exemplo 2 de configuração, a gente vai ter trios 5, 7, 16 e 8, 11 e 15. No primeiro, os dois menores valores são 5 e 7, então o balanceamento é 7 menos 5, dá 2, ao quadrado fica 4. E no segundo trio, os dois menores são 8 e 11. O balanceamento então dá 11 menos 8 é 3, ao quadrado fica 9. O balanceamento total é 4 do primeiro mais 9 do segundo, 13. Existem outras configurações possíveis, mas a menor soma de balanceamento possível é 13, correspondente à configuração 2, e essa também não é a única configuração que dá uma soma de 13, se eu não me engano. Ajude Alice a calcular a soma de balanceamentos mínima em um conjunto com K trios de bonecas. A primeira linha da entrada contém dois inteiros n e k, representando respectivamente o número de bonecas e a quantidade de trios solicitados pelo consulado chinês, e a segunda linha contém n números inteiros. O iésimo desses números será ti, representando o tamanho da iésima boneca. O seu programa deverá imprimir uma única linha contendo um único número inteiro, a menor soma de balanceamentos possível em uma caixa com K trios de bonecas. Então, a única coisa interessante, na verdade, nas restrições, né? Além do fato de que os tamanhos são muito grandes, então o nosso balanceamento máximo provavelmente vai crescer muito rápido. Também é essa linha aqui, que garante pra gente que 3k menor ou igual a n, k sendo a quantidade de trios, quer dizer que sempre vai ser possível formar a quantidade de trios que a Alice precisa. No caso do enunciado, ela fala que ela não sabe se conseguirá formar K trios ideais, mas K trios é certeza que ela consegue formar. Agora, dessa quantidade de K de trios, quais as bonecas que estão nesse agrupamento que são o melhor possível, é isso que a gente tem que descobrir. Mas pelo menos um agrupamento de bonecas que vai ter K vezes 3 bonecas, já que cada trio tem 3 bonecas, é sempre possível. Beleza? E dito isso, vamos começar a resolver esse exercício então. O primeiro exemplo de entrada aqui, repare que os tamanhos são os mesmos do enunciado. Então, de acordo, a saída também é 13, que é o que o enunciado já confirmou pra gente que é a resposta. Certo? Mas como é que a gente generaliza o raciocínio? Como é que a gente chega nessa comparação de várias configurações aqui para determinar que 13, nesse exemplo, ou outro valor, num exemplo genérico, vai ser o menor balanceamento possível? Bom,
Primeiramente, se eu tenho certeza de que algum número é o menor possível dentre vários, então eu comparei esse número com todos os outros. Ou no mínimo com todos que eu já não podia olhar de cara e saber que não era o menor. E eu concluí que esse meu valor final era o menor de todos. Então, nessa questão, como eu quero determinar o menor balanceamento possível, eu não posso fugir do fato de que eu vou pegar vários valores e comparar eles entre si. O que eu posso fazer para otimizar o meu código é comparar menos valores. Então, para uma quantidade maior de configurações, eu já consegui olhar de cara e saber que aquilo ali não é possível, ou que, caso não seja possível, aquilo ali pelo menos não é ótimo. Né? No caso de valores que não seriam nem possíveis, eu tenho como exemplo algum trio qualquer. A terceira boneca não importa para essa demonstração, mas que ele tenha como menores valores, por exemplo, nessas 7 bonecas aqui. Os tamanhos 15 e 16. E alguma outra coisa. E aí o balanceamento desse trio seja 16 menos 15 dá 1, ao quadrado fica 1. Aí a gente pensa, opa, balanceamento 1 é uma coisa boa. É um número pequeno. Só que eu posso ter certeza que não existe nenhum trio onde 16, dentre os 3 tamanhos, é um dos menores, porque 16 é o maior e o único maior valor de tamanho. Ele nunca vai ser um dos menores porque não tem um x nesse conjunto aqui que é maior do que ele. Então esse é um exemplo de trio que é impossível. Agora, trios que não são ótimos e que eu já posso saber isso logo de cara, não é tão intuitivo assim, mas existe uma lógica por trás deles. Vamos ver se a gente consegue chegar neles aqui fazendo um exemplo. Então, vou pegar a boneca, pegar esse mesmo conjunto aqui de números. 11, 1, 7, 5, 16, 8 e 15. Aí eu vou pegar todos os pares em que o tamanho 8 é um dos menores junto com algum outro, e aí o terceiro valor não vai importar. Então eu posso ter 8 e 11, 8 e 1, seguindo na mesma ordem que eles estão aparecendo aqui em cima. 8 e 7. 8 e 5. 8 e 16. Ah, não, 8 e 16. A gente já sabe que não é possível. Porque nenhum par com 16, como eu já comentei anterior, é possível. 8 e 8 também não dá, porque não tem como a mesma boneca ser duas num conjunto. E aí 8 e 15 também. 8 e 15 até dá, porque pode ter o par, o trio 8, 15 e 16 como sendo maior. Então vamos ver. Assumindo que num trio onde tem a boneca de tamanho 8 e a segunda menor é a boneca de tamanho 11, e a terceira não importa, o balanceamento seria 11 menos 8 dá 3, ao quadrado fica 9. Num trio onde os dois menores tamanhos são 8 e 1, o balanceamento seria 8 menos 1 dá 7, ao quadrado fica 49. A gente pode ver que já ficou maior. Se for 8 e 7, os menores valores, então o balanceamento é 8 menos 7, dá 1 ao quadrado fica 1. 8 menos 5 dá 3, ao quadrado fica 9. 15 menos 8 dá 7, ao quadrado fica 49. Tem alguns números maiores, alguns números menores. Mas existe uma lógica por trás disso? Claro que sim, né? Cada valor de balanceamento é a diferença entre esses dois tamanhos ao quadrado. Então, quanto menor a diferença for entre eles, menor também vai ser o balanceamento. E aí, se eu organizar esses números aqui em ordem, olha que legal. Vou ter então
8 e 11. Em cima fica 8 e 15, porque 15 é maior que 11, né? Aí 8 e 7, vem aqui. 8 e 5 também. Esses dois aqui não são possíveis. Organizei aqui, ó, por ordem decrescente, de parzinho com 8. Podia ser crescente também. E aí olha o que aconteceu com os valores de balanceamento. Quanto maior é a diferença, o número é maior, aí ele vai diminuindo, chegou no 1 aqui, ele volta a crescer também, de novo, e ele termina praticamente onde ele começou. Essa simetria dos valores não é via de regra, mas o que é via de regra sim é o seguinte, ó. Se eu pegar esses números aqui e organizar eles, pode ser em ordem crescente ou decrescente, não importa. Então vamos lá, eu tenho aqui 1, 5, 7, 8, depois 11, 15 e 16. Pegando meu 8 aqui. Repara que de todos os números que são maiores do que ele, 11, 15 e 16, o menor balanceamento é 8 e 11. E aí de todos os números que são menores do que ele, então 7, 5 e 1, o menor balanceamento é com o 7. Que é o número que está imediatamente antes do 8, em relação aos números que são menores. E em relação aos números que são maiores, o melhor balanceamento é com o 11, que é o número que está imediatamente depois do 8. Isso é verdade porque é óbvio que se eu tiver um par hipotético onde os meus menores tamanhos são 8 e 15, o balanceamento vai ser alguma coisa, mas 8 e 11, como 11 é menor do que esse segundo valor, evidentemente esse par vai ser melhor. E como 11 é o menor valor, que é maior do que o meu 8, comparado com todos os números que são maiores do que 8, se o 8 tá pareado com um número que é maior do que ele, obrigatoriamente esse número é 11. Da mesma forma, se eu tiver um par hipotético entre 8 e um número que seja menor que ele, por exemplo 5, é óbvio que como a diferença entre 8 e 7 é menor, o pareamento, o balanceamento, na verdade, isso que a gente está chamando, né? De um trio com 7 e 8 vai ser também um valor menor. E como o 7 é o maior valor, que é menor do que 8, então se o 8 aparece num trio com um número que é menor do que ele, obrigatoriamente esse número é 7. Então olha na conclusão que a gente chegou aqui, ó. Todo número está ou não está no meu melhor agrupamento possível. Se ele estiver, então todo número que está no melhor agrupamento possível e é um dos dois menores do seu trio, a relação entre os dois menores é a seguinte: ele é ou não é maior do que o outro menor número. Isso aqui também é binário. Obviamente que se eu tenho dois números, um deles só pode ser ou não ser maior do que o outro. E aí olha o que essa informação traz pra gente interessante. Eu tenho que
Se o número é maior do que o outro, então o outro número é o maior tamanho menor ou igual a ele, entre todos. Se o número é menor do que o outro, então o outro número é o menor tamanho maior ou igual a ele entre todos. Olha essa linha de raciocínio e vê se faz sentido. Eu tenho aqui todos os meus números. Todo número, obviamente, ele está ou não está no melhor agrupamento possível. Só tem essas duas opções. Então vamos olhar para o 8. Vamos assumir que o 8 esteja no melhor agrupamento possível. Se o 8 estiver em um melhor agrupamento possível e ele for um dos menores do trio dele, então, ou o outro número, que é um dos dois menores, é maior que 8, ou menor do que 8, e no caso se ele for igual, tanto isso aqui quanto isso aqui vão dar a mesma coisa. Mas vamos assumir que o número seja diferente, só para ficar mais claro. Então, ou o número que está com 8, se 8 tiver no melhor agrupamento possível, é maior do que ele ou é menor do que ele. Se o número é maior do que ele, esse número é o maior tamanho menor ou igual a ele. Então, se 8 é melhor não, se 8 é maior do que o parzinho dele, que está calculando o balanceamento, esse número, então, obrigatoriamente é 7. Já se ele é menor do que o número que está fazendo parzinho com ele, obrigatoriamente esse número, então, é 11. Isso vale para todos os números. Se o 11 está no par, num trio, obrigatoriamente ele está fazendo um trio com 8 e alguma coisa, ou 15 e alguma coisa. Perceba, então, seguindo essa lógica, que existe um benefício em pegar esses valores que estão vindo desorganizados, né, em qualquer ordem, e organizar eles. Porque eu não posso fugir da pergunta para toda boneca de perguntar se ela está ou não está no melhor agrupamento possível. Mas com os tamanhos organizados, eu tenho muito menos possibilidades de trios possíveis que são elegíveis para ser considerados como ótimos. Porque quando eu for perguntar, por exemplo, para o 8, se ele está ou não está no melhor agrupamento, eu vou fazer 3 perguntas então. O 8, ele está no melhor agrupamento em um trio com o 7? Ou ele está no melhor agrupamento em um trio com o 11? Ou ele nem está no melhor agrupamento possível? Então, ao invés de comparar 8 e 1, 8 e 5, 8 e 7, 8 e 11, 8 e 15, eu vou comparar só 8 e 7, 8 e 11, 8 fora. Menos possibilidades. Quanto mais cresce a quantidade de tamanhos, não cresce a quantidade de perguntas, assim, vou fazer 3. Então a complexidade do meu algoritmo, ela vai crescer bem devagarzinho. Isso vai me permitir conseguir calcular dentro do tempo limite o menor balanceamento possível para a quantidade de bonecas muito grandes e também tamanhos muito grandes de bonecos. Existe então um benefício por trás de organizar esses valores, que é o fato de descartar trios que já de cara eu consigo saber que eles não são ótimos porque logicamente não faria sentido eles serem. Então vamos começar a escrever um pouquinho de código aqui. A minha primeira linha é a quantidade de bonecas e
a quantidade de trios que eu quero formar. Vão ser 2 números inteiros na mesma linha, separados por espaço. E aí eu vou ter a minha lista de tamanhos, que vai ser vários tamanhos na mesma linha, separados por espaço. Existe uma vantagem em organizar esses tamanhos. Então, eu vou fazer isso. E aí aqui também tem uma pergunta interessante que eu posso fazer, que é o seguinte. Na hora que for organizar esses tamanhos, eu posso fazer isso em ordem crescente, que é essa aqui, ou decrescente. Que seria essa aqui. Das duas maneiras, eu não perco a minha otimização de saber que para qualquer número, ou ele está num trio, se ele estiver com um número imediatamente antes ou imediatamente depois. Aparentemente, a única coisa que muda é o fato de que, na ordem crescente, então essa aqui, o número imediatamente antes é menor e o número imediatamente depois é maior, enquanto, na ordem decrescente, o número imediatamente antes é o que é maior e o número imediatamente depois é o que é menor. Então, existe diferença entre organizar assim crescente e assim decrescente? Existe. Não é muita coisa, mas como esse código já vai ficar um pouquinho complexo, eu vou preferir organizar em ordem decrescente. No caso aqui, só setar a flag reverse como true, e ao invés de organizar em ordem crescente, que é o padrão, vai fazer o inverso de crescente, que é decrescente. Por que eu vou escolher por fazer dessa maneira? Porque no meu algoritmo eu vou passar por cada boneca, uma a uma, e perguntar: bom, essa boneca está no melhor agrupamento possível? E obviamente, como o Python sempre faz, eu vou passar da primeira boneca até a última, então da esquerda para a direita. Isso que é importante. Por quê? Na ordem crescente, eu vou, por exemplo, pegar o par 7 e 8, e aí eu vou perguntar: bom, esse par, ele faz parte de um trio que está no melhor agrupamento possível? Aí eu vou lá calcular o balanceamento dele. Mas além disso, como eu só olhei a minha lista de tamanhos até aqui, eu também tenho que perguntar se existe tamanho maior do que 7 e 8 depois dele, para que um trio com 7 e 8 como os menores valores seja válido. Porque eu não tenho certeza disso, se até agora eu só vi número menor. Toda hora eu vou ter que ficar perguntando pro Python se tem mais número na minha lista para olhar. Porque se tem, obviamente, eles são maiores, já que a minha lista está ordenada em ordem crescente. Mas talvez não tenha. E por causa de não ter, eu vou ter que ficar perguntando esse tempo todo. Agora, fazendo a mesma lógica, organizando meus números em ordem decrescente, eu vou ter o quê? Vou pegar aqui o parzinho, ó, 7 e 8. Eu só preciso calcular o balanceamento dele e me preocupar com isso. Porque eu tenho certeza absoluta, como os números que eu já passei são maiores do que 7 e 8, que existe trio válido com 7 e 8 como menor. Então a diferença é pequena. Aqui, organizando em ordem crescente os números, eu tenho que perguntar se existe mais número depois, porque pode ser que eu esteja olhando para um trio que não seja possível de fazer. Agora, organizando meus números em ordem decrescente, todo trio que eu for analisar, toda pergunta de está ou não está no melhor agrupamento possível, eu tenho certeza que eu estou fazendo um trio válido. Isso aqui vai ser menos verificações, não é muito custoso em questão de tempo de execução, de otimização, né? Mas o meu código em si vai ficar mais enxuto, já que eu vou ter que me preocupar com menos corner case. Então a lógica vai ficar mais simples. Como ela já é meio confusa por si só, eu vou optar por fazer em ordem decrescente ao invés de crescente. Então meus números eles começaram assim, eu organizei, agora eles estão assim. Chegando aqui. Agora sim eu vou pegar e calcular os melhores agrupamentos.
E esse melhores agrupamentos vai ser uma lista onde eu vou guardar decisões que eu vou tomar para casos mais simples e usar essas decisões para tomar decisões futuras que são mais complexas. Por que eu vou fazer isso? Porque, de cara assim, perguntar, bom, qual que é o melhor agrupamento que tem 2 trios e considera todas as bonecas? Essa resposta é difícil de dizer, se eu não tiver nenhuma informação prévia, né? Agora, se eu fizer uma pergunta que é parecida, só que mais simples, então, por exemplo, qual que é a melhor maneira de fazer um trio e considerando só as 3 primeiras bonecas? Obviamente, né? A resposta é o trio com elas 3, porque é o único possível, então não tem mais nada que a gente pode fazer. Mas usando essa pergunta, a resposta dessa pergunta, na verdade, eu consigo também saber qual que é o melhor trio, não considerando só essas 3 bonecas agora, mas o 8 entrando no jogo também. E aí, com essa resposta, eu consigo calcular o melhor agrupamento, considerando o 7 dentro do jogo também. Da seguinte maneira, ó. Lembrando que todo número está ou não está no melhor agrupamento possível. Então aqui eu tenho que eu posso fazer 0, 1 ou 2 trios, que é o máximo que dá pra fazer com 7 bonecas. Cada quantidade de trios eu posso fazer considerando até nenhuma, a primeira, a segunda, a terceira, assim por diante, até a 7ª boneca. E aí olha como é simples tabular esses valores se eu fizer tudo isso em ordem. Então eu tenho aqui. Bom, fazer 0 pares, considerando 0 bonecas, o meu balanceamento total, já que eu não tenho nenhum trio, obviamente é 0. Já fazer um par com 0 bonecas é impossível. Fazer 2 pares com 0 bonecas é impossível. Se eu quero fazer 0 pares com uma boneca só, eu tenho 0 trios, então meu balanceamento é 0. Fazer um par é impossível, porque não tem 3 bonecas. Fazer 2 pares é impossível, porque precisa de no mínimo 6 bonecas, também não tem. Fazer 0 pares com 2 bonecas é 0 pares, balanceamento é 0. Fazer um par com 2 bonecas não dá, porque não tem boneca suficiente, então é impossível. Fazer 2 pares com 2 bonecas é impossível, porque também não tem boneca suficiente. Aí agora no 3, como 3 bonecas já é suficiente para fazer um par, já fica mais interessante o negócio, mas também fica simples. Porque como eu disse, se eu só vou pegar essas 3 bonecas aqui, independentemente de 15 e 11 ser um número grande ou pequeno, ele é o único possível. Então, o melhor trio é o único que tem, que vai ser 16, 15 e 11. O balanceamento desse grupo é 15 menos 11 dá 4 ao quadrado fica 16. E não é possível fazer 2 trios. Aí eu vou continuar essa lógica até descobrir a melhor maneira de fazer 2 trios usando 7 bonecas, que é o que o meu problema quer. Mas qual que é a lógica geral para responder cada pergunta dessa de qual é a melhor maneira, qual é o menor balanceamento possível para um agrupamento de N trios
considerando até a boneca vou dizer B, vai. B de boneca. E T de trios. Qual é o menor balanceamento possível para um agrupamento de T trios, considerando até a boneca B? E lembrando que para cada boneca, eu só vou fazer uma única pergunta. Que é: a boneca B está ou não está no agrupamento com o melhor balanceamento? Essa é a pergunta geral que eu quero responder. Para cada boneca que eu tô olhando, eu vou perguntar isso aqui. Isso aqui tem duas respostas, que é sim e não, obviamente, né? Se a boneca está no agrupamento com o melhor balanceamento de T trios, então o menor balanceamento possível para um agrupamento de T trios é um dos dois trios possíveis com essa boneca é o menor no caso, né? Balanceamento entre os dois trios possíveis com essa boneca mais o balanceamento do melhor agrupamento de T menos 1 trios, porque o outro trio que falta para chegar em T é com a minha boneca que eu tô vendo agora. Desconsiderando a própria B, já que ela tá aqui, e a boneca que faz trio com B. Então, se a boneca B está no agrupamento com o menor balanceamento possível de T trios, o menor balanceamento possível para um grupo de T trios é o menor balanceamento entre os dois trios possíveis com B, que seria B mais 1 ou B menos 1, só o número imediatamente antes ou imediatamente depois, mais o balanceamento do menor agrupamento de T menos 1 trios, desconsiderando B e a própria boneca que vai fazer trio com B, que eu vou decidir aqui. Então eu vou considerar. Vou fazer de novo a minha pergunta de qual é o melhor balanceamento possível para o agrupamento de T trios, considerando até a boneca B. Só que eu vou considerar T menos 1 trios, porque essa resposta vai encaixar aqui, e duas bonecas a menos, B e quem faz trio com B. Também, a boneca pode não estar no agrupamento possível. Nesse caso, o menor balanceamento possível para um agrupamento de T trios é o menor balanceamento. No caso, é o balanceamento
do melhor agrupamento de T trios, desconsiderando a própria B só, já que a B não tá no melhor agrupamento. Então, eu vou pegar o melhor agrupamento, só que desconsiderando só ela. Já aqui, se ela faz trio com alguém, eu vou pegar o melhor agrupamento de T-1, porque isso aqui vai ser um trio, e desconsiderando a própria B também, só que até a boneca que faz trio com ela. Então, vamos seguir essa lógica aqui e tentar preencher essa tabela aqui. Não é possível. No caso, é possível, né, fazer 0 trios com até a quarta boneca, mas o balanceamento sempre vai ser 0. Vou até preencher isso aqui já. Agora vamos fazer o seguinte, então. Aqui, considerando até a boneca número 4. Então, o 8. E eu quero fazer um trio com até a boneca de tamanho 8. Vou fazer a pergunta então, ó. A boneca B está ou não está no agrupamento com o menor balanceamento de T trios? Para isso eu vou pegar qual seria o menor valor dessa pergunta aqui, comparar com o menor valor dessa pergunta aqui e ver entre os dois qual que é o maior. Então, se o 8 não estiver no menor balanceamento possível, então vamos ver aqui, ó. O menor balanceamento possível para um grupo de T trios é o balanceamento do melhor agrupamento de T trios desconsiderando B. Bom, desconsiderando B, eu tenho o quê? O menor balanceamento possível para um agrupamento de 1 trios, T não mudou. Desconsiderando B, então, eu tinha 16, 15 e 11, agora só 16, 15, 11 e 8 eu tinha, né? Agora eu tenho só 16, 15 e 11. Opa! 16, 15 e 11, eu já sei qual é a resposta. É o único trio possível, então eu vou vir aqui, ó. Considerando até a terceira boneca, o 11, eu quero fazer um trio, o 16. Então eu vou escolher entre o 16, que já estava na minha tabela. Esse é o não. O 8 não está no melhor balanceamento. E aí o sim, vamos ver o que é o sim. O sim é o balanceamento do melhor agrupamento de T menos 1 trios. Então, T era 1, agora vai ser 0. Melhor maneira de fazer 0 trios, desconsiderando B, então desconsiderando o 8. E a boneca que faz trio com B, eu vou considerar que essa boneca é o 11. Nesse caso, desconsiderando B e 11, eu vou ter duas bonecas sobrando. Então, o balanceamento do melhor agrupamento de 0 bonecas, de 0 trios, considerando até a segunda boneca. Isso aqui vai dar 0, mais o balanceamento entre 8 e 11, que dá 3 ao quadrado, dá 9. Então isso aqui vai dar 9 mais 0, 9. Aqui vai dar 16 entre 9 e 16. Eu vou escolher, obviamente, 9. Já fazer dois trios com 4 bonecas não é possível porque não tem boneca suficiente. Vou fazer a mesma coisa então, ó. Agora considerando até o 7. O 7, ele pode estar ou não estar no menor balanceamento de T trios. No caso, T é 1, né? Ele pode estar ou não estar no melhor balanceamento de 1 trio. Se ele não estiver no melhor balanceamento, então a minha resposta é o balanceamento do melhor agrupamento de 1 trio, desconsiderando o próprio 7. Isso aqui eu já tinha feito, é o número imediatamente acima, o 9 aqui, ó, de novo. E se ele estiver, ele vai ser o balanceamento do melhor agrupamento de 1 menos 1 dá 0 trios, desconsiderando B, e eu vou assumir que seja 8 quem faz trio com B. Então, desconsiderando 7 e 8, eu vou ter até a boneca 3. Aqui, ó. Melhor maneira de fazer 0 trios, considerando até a boneca 3, é
0. O balanceamento é 0. Então, eu vou ter 0 mais o balanceamento entre 8 e 7, que dá 8 menos 1, 1 ao quadrado dá 1. Vou escolher entre 1 mais 0, que dá 1, e 9. Obviamente, a minha resposta é 1. 1 é um número tão pequeno que, tipo, independentemente de eu considerar até o 5 ou até o 1, é garantia que 1 sempre vai ser o menor balanceamento possível, já que não é possível fazer um balanceamento de 0, né? Não tem dois números iguais. E com 5 bonecas, não é possível fazer 2 trios porque não tem boneco suficiente. Agora, na sexta boneca, olha a magia do negócio aqui acontecendo. Eu vou perguntar então de novo. 6. Qual é o menor balanceamento possível para um agrupamento de 2 trios, considerando até a boneca 6? A boneca 6 está ou não está no agrupamento com o menor balanceamento de 2 trios? Se ela não está, o menor balanceamento possível para um grupo de 2 trios é o balanceamento do melhor agrupamento de 2 trios, desconsiderando a boneca 6. Então, até o 5 não é possível fazer. Então, essa opção aqui nem existe. Obrigatoriamente, então, ela está. Ela está. E o menor balanceamento possível para um agrupamento de 2 trios é o menor balanceamento entre o trio com a boneca 6, o tamanho número 6 aqui é o 5. Vou assumir que quem está fazendo trio com ela é o 7. 7 menos 5 dá 2, ao quadrado isso aqui dá 4. Mais o balanceamento do melhor agrupamento de 2 menos 1, 1 trios, desconsiderando 6 e a boneca 5 que está fazendo trio com ela. Então, a melhor maneira de fazer um trio, considerando até a boneca 4. Aqui eu vou lembrar do meu 9 que eu tinha calculado lá atrás. E eu vou somar 4 com esse 9. E eu vou saber que a melhor maneira, então, de formar 2 trios, considerando 6 bonecas, é com um balanceamento de 13. Aí, por fim, considerando até a 7ª boneca, então a última, eu vou fazer a pergunta. Qual o menor balanceamento possível para um agrupamento de 2 trios, considerando até a boneca 7? A boneca 7 está ou não está no agrupamento com o menor balanceamento de 2 trios? Se ela não está, o menor balanceamento possível para um agrupamento de 2 trios é o balanceamento do melhor agrupamento de 2 trios, desconsiderando a 7. Então eu estou entre 13 e outra coisa, que é o menor balanceamento entre os trios com B, no caso, os trios com 7, né? Que eu vou considerar como sendo os 5 e 1. Então, 5 menos 1 dá 4, ao quadrado dá 16. Mais o balanceamento do melhor agrupamento de 2 menos 1, 1 trios, desconsiderando 7 e a boneca que faz trio com o 7, que só pode ser o 6. Então, desconsiderando 7 e 6, eu tenho até a boneca 5. Que no caso aqui é 1. A melhor maneira de fazer um trio com até a boneca 5. Então vai estar 16 mais 1 dá 17. Entre 17 e 13, eu vou optar por 13. E essa aqui é a minha resposta correta. O menor agrupamento possível. Eita. Repare que apesar de sempre quando eu estou fazendo essa pergunta, ao invés de considerar de cara já os 2 trios possíveis, eu pego só o da boneca com a anterior, mesmo assim, eu tô olhando para todos os trios possíveis. Só que o segundo trio eu vou olhar depois. Não sei se ficou claro, então eu vou deixar isso explícito agora.
Aqui eu posso trocar menor balanceamento entre os dois trios possíveis com B pelo balanceamento de B com a boneca anterior. Porque aqui eu vou perguntar para uma boneca B se ela não está no balanceamento ou se ela está no balanceamento, mas com a boneca anterior. Então, no caso do 8, vou perguntar se 8 não está e se 8 está com 11. Aí na próxima boneca, o 7, eu vou perguntar se 7 não está ou se 7 está com 8. E perguntar se 7 está com 8 é a mesma coisa de perguntar se 8 está com 7. Então, para toda boneca, eu vou perguntar se ela está com a boneca anterior e com a próxima boneca. Só que, na verdade, o que eu estou fazendo é perguntando se ela está com a boneca anterior, e para a próxima boneca, perguntando se ela está com a anterior, para a próxima, perguntando se ela está com a anterior, e aí, tanto esse par quanto esse par está sendo considerado. Tanto esse par quanto esse par, eita, está sendo considerado. Seguindo essa lógica, então, eu estou olhando todos os casos possíveis, que a gente viu que já não dá para olhar de cara, que não é ótimo. Para toda boneca, eu estou vendo se ela não está no trio não, se ela não está no melhor agrupamento possível, se ela está no melhor agrupamento possível, mas com a boneca anterior, e entre aspas, se ela está no agrupamento, mas com a próxima boneca. Só que o jeito que eu vejo isso é pegando a próxima boneca e vendo se ela está com a anterior. Essa lógica, então, vai analisar todos os trios. E o motivo de eu estar guardando essas informações, ao invés de só calculando e jogando fora, é porque eu vou calcular um número aqui e depois eu vou usar ele para calcular outro número aqui. Então, se eu tivesse esquecido esse número, eu ia ter que calcular de novo. Ia demorar muito mais fazer essa tabela inteira. Vamos aplicar esse raciocínio agora, só que em código. Eu vou ter a seguinte situação aqui, ó. De cara, eu já posso colocar no meu código que, considerando até a boneca 0, até o considerando até a boneca 2, sempre vou ter que a melhor maneira de fazer 0 trios é balanceamento 0, e que não é possível fazer um trio, nem 2 trios, nem n trios, seja lá quantos eu queira fazer, porque duas bonecas não, duas bonecas, não é possível nem fazer um trio, quem dirá mais. Então, independentemente de qual seja o meu quantidade de bonecas, e repare que também que ele é sempre menor ou igual a 3, então vai ter a terceira boneca para eu olhar, pelo menos ela. Eu vou ter que para as 3 primeiras bonecas, para as 3 não, né? Para os 3 primeiros valores de quantidade de boneca, de 0 até 2 bonecas, eu vou ter isso aqui, que eu posso já colocar na raça já. Toda a quantidade de trios de 1 pra frente é impossível. Um trio. Não, 0 trios tem balanceamento 0. Para guardar balanceamento 0, é de boa. Eu vou criar a lista daquela boneca e colocar 0 na posição 0. Agora, o que seria eu guardar que é impossível fazer aquele trio? Esse X que eu fiz aqui. O que é ele, na verdade, né? O que eu vou guardar? Eu tenho que guardar alguma coisa. E que pra não dar erro na minha conta, quando eu estiver comparando esse número com esse aqui, esse X, apesar de significar que é impossível, ele tem que ter um valor numérico.
Já que eu quero escolher para cada célula dessa minha matriz aqui o menor valor entre esse, que é o não está, e esse acrescido de um balanceamento, que é o está, se o não está é impossível, ou se o está é impossível, então qualquer um desses dois valores aqui, o que eu quero garantir é só que, já que não é possível, esse valor não seja escolhido. Como eu vou pegar o menor dentre os dois valores, então, para eu garantir com certeza absoluta de que o valor que é impossível não vai ser escolhido, não vai ser passado para frente, eu só tenho que fazer esse número ser o maior possível. Se eu tiver certeza que esse número é maior de todos, e o maior que qualquer balanceamento de qualquer tamanho, considerando qualquer tipo de boneca pode ser, eu tenho certeza absoluta de que ele nunca vai ser passado pra frente. Porque ele é impossível. Eventualmente ele vai ser ignorado no meu código. Quando eu chegar na resposta final, ele não vai estar mais lá. Uma coisa que eu pensei, para calcular um tamanho, um número na verdade, né, que seja o maior possível, tão absurdamente grande que eu tenho certeza absoluta que ele nunca vai ser superado por um balanceamento possível, é o seguinte: impossível vai ser o maior tamanho, como eu organizei em ordem decrescente, é o primeiro item da lista, né? Menos o menor de todos. Aqui já dá pra ver porque não é possível, né? Um balanceamento desse, já que o maior tamanho nunca vai ser um dos menores de um trio. Mas beleza. Impossível vai ser o balanceamento de um trio hipotético onde o maior consegue ser um dos dois menores, vezes a quantidade de trios. Então, não só esse balanceamento impossível e impossivelmente grande. Acho que cadê o erro aqui? Ah, tá no for. Não só esse balanceamento impossível, impossivelmente grande, ele é o maior de uma maneira que não faz sentido, porque não tem como o maior número ser um dos dois maiores, mas também ele vai ser, esse trio vai ser todos os trios que a... Qual é o nome da mulher? Amanda? Alice. Vai mandar na caixa. Que também é outra impossibilidade, porque todo trio tem que ter bonecas diferentes. Então a maior boneca e a menor boneca não podem ir, sei lá, 50 vezes na caixa. Repare que além desse número ser muito grande, ele ainda é construído de uma maneira que tem várias inconsistências lógicas, de forma que eu tenho certeza que isso aqui nunca vai acontecer num balanceamento que é possível. Então agora que eu tenho esse número impossível, que é só um muito grande que eu não quero passar pra frente, eu vou fazer o seguinte, ó. Melhores agrupamentos. Vai. Apiendar. Então eu vou criar a linha da minha quantidade de bonecas, já que só de criar uma lista isso aqui tudo não vai existir ainda. Então eu vou criar essa linha. Essa linha vai ter uma quantidade de impossível que é a quantidade de trios, porque toda quantidade de trios é impossível. 1, 2, 3, tananana. E a quantidade de maneiras de fazer 0 trios. Na verdade não, 27. Então essa informação vai estar guardada no índice 0. É 0. O balanceamento de fazer 0 trios vai ser sempre 0. Se eu parar pra pintar como é que tá meus melhores agrupamentos agora, vou fazer assim, na verdade, fica mais bonitinho. Pra cada linha em melhores agrupamentos, print
Aí vamos ver aqui. No exemplo do enunciado. Eu tenho o seguinte, ó. Fazer 0 trios, considerando 0 bonecas, tem balanceamento 0. Fazer um trio é impossível, fazer 2 trios é impossível. Fazer nenhum trio, considerando até a primeira boneca, então só o 16, tem balanceamento 0. Fazer um trio é impossível, fazer 2 trios é impossível. Fazer nenhum trio, considerando até o 15, a segunda boneca, tem balanceamento 0. Fazer um trio é impossível, fazer 2 trios é impossível. Esse sempre é o caso, porque até 2 bonecas, a quantidade não é suficiente nem pra fazer um trio, quem dirá mais. Agora, pro resto das bonecas, então, da boneca 3 pra frente, vai ficar um pouquinho mais complicado. Eu vou também criar a linha dela. Essa linha já vai com o 0, que é o fazer 0 trios com até essa boneca. Tem balanceamento 0. E aí, pros outros balanceamentos, 1, 2, 3 assim por diante, para cada quantidade de trios, de 1 até a quantidade máxima que ela quer, na verdade, né? Eu vou colocar naquela casa, como essa lista só vai até aqui, e eu vou estender ela até aqui, esse valor novo que eu vou calcular, eu vou apiendar ele na minha lista, porque ela acabou de existir, por enquanto só tem até aqui. Então, meus melhores agrupamentos. Na linha da minha boneca, que eu tô fazendo ainda, eu vou apiendar o menor valor entre as minhas duas opções aqui que eu vou usar toda essa lógica que eu tinha feito. O menor valor entre a boneca estar no agrupamento. Então, vamos lá. Balanceamento de B com a boneca anterior. Isso aqui vai ser nos tamanhos. A minha boneca antes da boneca atual. Essa que é a que eu tenho certeza que é maior que ele. Pra diferença da positiva, mas da negativa também tanto faz, que eu vou levar ao quadrado. Menos o tamanho da minha boneca que eu tô olhando agora. Aqui eu fiz menos 1 e menos 2, ao invés de só boneca e menos 1, porque eu tô indexando. E indexar é sempre 1 a menos. Então a boneca 1, ela tá no índice 0, assim por diante. Isso aqui é o quadrado. Então esse é o balanceamento da minha boneca que eu tô vendo agora com a boneca anterior. Mais, aqui ó, o balanceamento do melhor agrupamento de T-1 trios, desconsiderando B e a boneca que faz trio com B, que é a anterior. Então, nos meus melhores agrupamentos, que eu já tenho a resposta para essa pergunta. Na boneca anterior da anterior, que não é nem a própria boneca, nem a que tá fazendo o trio com ela, a melhor maneira de fazer quantidade de trios menos 1. Já que quantidade de trios menos 1 mais esse trio vai ser quantidade de trios, obviamente. Isso aqui é a opção de a boneca estar no melhor agrupamento. E aí, caso ela não esteja, então eu vou escolher entre isso aqui ou o balanceamento do melhor agrupamento de fazer essa quantidade de trios, mas desconsiderando só a minha própria boneca. Então,
Desconsiderando só a minha boneca, que eu tô olhando agora, qual é a melhor maneira de fazer essa quantidade? Esse aqui é o caso de ela não estar no melhor agrupamento. Eu vou escolher entre esses dois, só se três vezes a quantidade de trios que eu tô calculando agora não for maior do que quantas bonecas eu tô considerando. Se for, então, o melhor agrupamento, considerando até essa boneca, para fazer essa quantidade de trios, é impossível. Porque se a quantidade de bonecas não é no mínimo o triplo da quantidade de trios, já que cada 303 bonecas não tem boneca suficiente para fazer tantos trios. No caso, eu fiz a minha decisão, né? Então, continue. E aí, depois disso aqui, eu vou chegar no final da minha matriz e a minha resposta de qual o menor balanceamento possível para um agrupamento de 2 trios, considerando até a boneca 7. Então, o melhor agrupamento para quantos trios a Alice quer, considerando todas as bonecas. Vai estar sempre na última célula dessa minha matriz aqui. Vai estar na posição. Melhor agrupamento, considerando todas as bonecas e quantos trios a Alice quer. Se tudo deu certo, então, nossa resposta no primeiro caso, que é o denunciado, vai ser... Opa, o que deu aqui? Quantidade de trios... Ah, não. Aqui só... Append. Eu tô fazendo ainda essa linha. Então, o índice de quantidade de trios ainda não existe. Ah, aqui, ó. Agora sim. Opa, tem que tirar isso aqui, né? Melhor balanceamento para esse caso é 13. Para esse caso aqui, repare, ó, que é possível fazer um trio onde vai 1 com 1 e aí 1, 2 aleatório, e outro trio que é 2 com 2 e mais um 2 ali só pra encher o trio. Aí eu vou ter que o balanceamento dos dois trios é 0 e o balanceamento total também é 0. Então nosso código funciona e ele está correto. Espero que você tenha entendido. Essa lógica é meio confusa mesmo, espero que a explicação tenha ficado boa, vocês tenham conseguido entender. É praticamente a única maneira de fazer esse exercício. Não tem como fazer de outra forma que não seja muito menos eficiente e que não obedeça às restrições de tempo limite da OBI. Porque se você não se esforçar ao máximo para realmente otimizar o máximo possível um algoritmo de fazer essencialmente uma força bruta, quando você é obrigado a fazer, o seu código vai estourar o tempo limite. Mas também se você não fizer força bruta, você não vai chegar na resposta com certeza. Se você não pegar esse valor aqui que você chegou e comparar com todos os outros, não tem como você ter certeza que ele é o menor. Ele pode ser pequeno, mas não tem como você ter certeza que ele é o menor. Então, em pelo menos algum caso de teste, ele vai dar errado. Para esses casos, então, de que a gente é obrigado a fazer força bruta, mas a gente tem que otimizar a maneira como a gente faz isso, geralmente, uma estrutura assim de exercício. Então, achar o mínimo de alguma coisa que é para ser contada, ou o máximo de alguma coisa que é para ser contada. O que a gente vai usar nesse caso, de técnica de programação, que é isso que a gente usou aqui, ó, de uma tabela, onde eu uso as entradas anteriores para gerar as próximas, seguindo uma lógica de escolher entre dois ou mais valores. Isso aqui a gente chama de programação dinâmica. É meio difícil mesmo, mas espero que tenha ficado claro. E eu pretendo também trazer outros exercícios assim no futuro, caso... Só pra dar uma fixada, né? Porque a única maneira de melhorar em problemas como esse é praticando, praticando, praticando e fazendo diversos. Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha entendido. Nossa, eu tô até cansado de tanta explicação. Muito obrigado
E até a próxima.